Essa parte que eu vou mostrar aqui para vocês, está escrita antes de eu morrer. Quando eu morri, ela já estava escrita. Quando eu tive aquela êxtase, né? Vocês sabem. Então, eu quero que vocês entendam que não é uma doutrina, não é nada além daquilo que vocês já sabem, está tudo na mensagem. A única coisa é que eu coloquei ela uma em cima da outra. E talvez não faça efeito nenhum, porém, ela vai ser expressada, né? Nós vamos falar aqui com 3 dimensões de sentidos, que é sobre o Filho do Homem, a adoção da igreja e a terceira puxada. Tudo essas 3 coisas se tornam uma. Elas é uma mesma coisa, simplesmente maneira de se ler ou de se entender. Nós vamos ler o livro de São Mateus, 16, verso 28. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? No capítulo 17 de São Mateus, nós notamos uma outra escritura que nós vamos prestar atenção. Vamos observar bem essa 27 e 28 do 16. Vou ler de novo, que eu li só o 28, é o 27 e o 28. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos orar. Senhor, me ajude nesta hora tão difícil, que o Senhor me dê coragem e força para caminhar nesta jornada. Neste momento, abençoa cada um que possa compreender as Escrituras e que possa dar a mim uma expressão compreensiva para cada um. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos. Muito bem. Como eu disse no livro de São Mateus 17, nós notamos que 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e em suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Queria que vocês botassem atenção nesse tema. Escutai-o. Isto foi realmente a adoção de Jesus Cristo, que Deus fez
com ele ali no Monte da Transfiguração. Na mensagem a ele ouvir, o profeta disse no parágrafo 36, agora nesta ocasião, Deus escolheu 3 para serem testemunhas e colocou de um lado Pedro, Tiago e João. Se vocês observarem, sempre quando ele ia fazer algo grande, ele tomava aqueles 3. Querem saber por quê? Existe um fundamento por que essas escolhas, 3. Porque Pedro, Tiago e João. Esperança, fé e caridade. Os 3 dos grandes dons de Deus. Esperança, fé e caridade. João, naturalmente, sendo o amor, era a caridade. E Tiago era a esperança. E Pedro era a fé. Ele tomou esperança, fé e caridade para dar, encontrar ou colocar neles o que ele iria fazer. Agora, nós encontramos que quando ele subiu a este lugar, qual mais tarde foi chamado de Santo Monte, ou lugar santo, onde Deus estava, nós encontramos isso lá em cima, quando eles chegaram no monte. Deus tinha 3 lá dos céus para testemunhar sobre a montanha. E estava Moisés, Elias e Jesus, dos céus. Então, aqui na terra havia 3 criaturas terrestres, Pedro, Tiago e João. E lá estava Moisés, Elias e Jesus, 3 testemunhas do céu, 3 testemunhas da terra. Quando Deus prepara para fazer algo, Ele sempre tem uma testemunha daquilo. Na mensagem a ele ouvir, parágrafo 96, Deus disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Não Moisés, justiça, não a lei, mas a ele ouvi. Ele tem misericórdia para ti, ele tem dons para ti. Ele foi aos céus e deu dons aos homens. E Deus fez exatamente o que ele fez com seu filho quando ele recebeu a adoção lá. Agora, 97, parágrafo. Por outro lado, não me ouça mais. Deus quis dizer assim sobre Jesus. Não me ouça mais, mas o meu filho, eu sou Deus, mas o meu filho recebeu a adoção. Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. A ele ouvi. Ó, que coisa, como Deus deseja tomar, agora vocês botam atenção, como Deus deseja tomar a igreja hoje e dar-lhe a adoção. Bom, vamos parar aqui no parágrafo e observar que essa adoção foi quando ele deu o direito total para o filho falar, tendo o filho a plenitude da divindade nele. Então, tudo o que era do Velho Testamento, desde Gênesis até Malaquias, estava em Jesus Cristo. Toda a divindade estava nele. Tudo que estava escrito estava nele. Então, ele tinha toda a palavra daquele tempo. E agora ele poderia falar. Ele estava com toda a plenitude. Ele dá o seu nascimento
e agora Ele deseja te dar adoção. Mas nós simplesmente não aquietamos. Veja, o profeta falando à igreja, nós não aquietamos. Notamos que Jesus disse: digo que há dos que aqui estão que não provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Há de se notar que tem o reino do Filho de Deus, o reino de Deus, o reino do Filho do Homem e o reino do Filho de Deus. Aliás, o reino do Filho de Davi, que futuramente será. Observe que Jesus falou do reino do Filho do Homem. Vemos que este reino do Filho do Homem é um reino teofânico. Agora, ao entender essa teofania deste reino do Filho do Homem, poderemos entender a terceira puxada como o profeta ensina, e não como os ismos estão ensinando. Porque vocês vão notar que é um reino de manifestação. Nós não temos tempo para expressar tudo, então vou expressar assim mais ou menos. Precisamos entender que Deus, como o profeta disse no primeiro selo, no parágrafo 269, ele diz: agora é um dos mistérios dos últimos dias. Como Cristo pode ser três pessoas em uma, ou melhor, como Cristo pode ser três pessoas em uma? Não são três pessoas diferentes, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo três deuses, como os trinitários tentam a dizer que são. São três manifestações da mesma pessoa. Ou você pode chamar isto de três ofícios. Se você estiver falando a ministro, você não usaria ofício, porque, correto? Eu acabei de lembrar que está sendo gravado, então eu lhes direi, porque Cristo não poderia dizer: orarei ao meu ofício, e ele vos enviará outro ofício. Nós sabemos disto, mas se vocês desejam isto, são três atributos do mesmo Deus. Bem, não são três deuses, são três atributos do mesmo Deus. Observe, a parte criadora é o Espírito Santo, Jeová. A parte redentora da alma foi Jesus, o segundo atributo. E a parte redentora do corpo é Melquisedeque, que é a parte anterior de Jesus Cristo. Melquisedeque, o grande rei. Parágrafo 172, o profeta disse: agora, quando Melquisedeque, o grande rei, o rei de Salém, o sacerdote do Altíssimo, o rei de paz, o qual não era nenhum outro a não ser a parte anterior do Senhor Jesus Cristo. E quando ele encontrou Abraão, ele deu a Abraão a comunhão e o abençoou. E aqui Abraão se encontra com ele em sua jornada para Sodoma e o alimenta com carne e pão. Na mensagem, os ungidos dos últimos dias, parágrafo 269, o profeta diz o seguinte: agora quero que saibas que isto é seguro. E vocês que ouvem esta fita, é possível que vocês tenham pensado hoje que eu estava procurando dizer estas coisas de mim mesmo, sendo que eu estou trazendo esta mensagem. Eu não tenho nada que ver com isso, somente uma voz. É minha voz, ainda contrário ao meu melhor modo de pensar. Eu preferia ser um que põe armadilha para apanhar animais, porém é a verdade de meu Pai. Aliás, é a vontade de meu Pai, que declarei e me determinarei a fazer.
Eu não fui aquele que apareceu. Eu não sou aquele que faz estas coisas e prediz estas coisas que sucedem tão perfeitamente. Eu somente sou um que está perto quando ele o faz. Eu somente fui uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o sétimo anjo, foi uma manifestação do Filho do Homem. Não foi o anjo, foi sua mensagem. Isso nós devemos frisar bem. Não foi o anjo, foi sua mensagem. Foi o ministério que Deus desenvolveu. Não é um homem, é Deus. O anjo não foi o filho do homem. Ele foi o mensageiro do Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo. E dele que vocês estão se alimentando. Veja, não estão se alimentando de um homem. Quando nós olhamos para isso, nós sentimos, ou devemos sentir, se alguém não sente, que esta mensagem do profeta, nosso profeta, é o alimento que, de qualquer forma, nós vamos sentindo sucesso na nossa progressão interna. Ainda que a nossa regressão externa cada vez se aumenta. É lógico que cada vez você se sente mais fraco, mais frágil, mais doente, mas o interior seu cada vez está mais forte se você estiver alimentando da palavra, da mensagem. Que a palavra agora é a mensagem. Ela não é outra coisa, porque Cristo é a palavra. E é Cristo que expressou essas palavras na boca do profeta. Então, ela é o alimento para nós. Agora, nós notamos que as palavras passarão, porém vocês estão se alimentando com a palavra inesgotável do corpo do Filho do Homem. Então, logo nós vamos entender melhor esse Filho do Homem. Para a mensagem a almas que estão em prisão, parágrafo 309. O profeta disse, tem demorado tanto essa longanimidade de Deus, que o ministério constantemente, através da fita e tudo mais, tem vasculhado através do mundo, para ver se há mais um. Mas, possivelmente esse último entrou bem recentemente. Tem sido a iniquidade que tem demorado tanto. Ele faz uma interrogação. Se Jesus é o mesmo, o que ele é, Hebreus 13, sua mensagem deve ser a mesma, preparando para encerrar. Sua ação deve ser a mesma. 310. Se é inesgotável, ou se é inquestionável a primeira e a segunda puxada, há dúvida em sua mente sobre a primeira e a segunda puxada? Sucedeu exatamente como ele disse. A congregação diz amém. Então, por que questionar a terceira? Ele faz uma interrogação. Quer dizer, qual é o motivo de questionar a terceira puxada? Vê, porque você a questiona. Duas primeiras foram identificadas pela Escritura. Eu provei a vocês esta manhã que a terceira puxada também é vindicada pela Escritura. 378. Senhor Jesus, eu tenho feito o melhor que eu sei.
Eu tenho feito tudo o que eu sei. Concede, Senhor, que as portas da misericórdia ainda estejam abertas. Destas centenas, literalmente, centenas te buscarão neste momento. Tira cada nódoa pecaminosa, Senhor, e os recebe hoje. Parágrafo 379. Eu imploro com todo o meu coração, porquanto vemos não somente alguém falando, mas a própria Escritura trazendo nós até a esta hora. E nessa visão de um menininho, vendo aquelas pessoas naquela condição, e agora penso que o próprio inferno, a misericórdia tem sido riscada da terra. E agora o próprio inferno está aqui. E as pessoas, Senhor, estão nesta condição hedionda, imunda. Pensar nisso, o profeta fala. Bom, ele estava se referindo à visão que ele teve no inferno quando era criança. Ele está claramente declarando que o inferno está aqui na terra. Nós não temos dúvida do inferno estar na terra. Porque o que está acontecendo com o ser humano é anormal. O ser humano está tão anormal que o negativismo do ser humano nesta era nossa está provado pela ciência, pelos astrônomos, que tem mexido com a natureza. Chama-se anomalia. O pensamento negativo leva negativo nas ondas, e as ondas têm descontrolado os compassos dos planetas. Por isso que nós estamos vendo essa revolta na natureza. Chuva demais num lugar, chuva de menos no outro. Todas essas coisas que nós estamos vendo aí, que vocês todos sabem. Não vou meditar muito, senão acho que já falta quase pouco minuto. Observamos que o inferno está aqui. Então, como Jesus foi lá pregar para as almas em prisão, nós estamos pregando para elas aqui. As almas estão em prisão aqui. Então você diz, mas nós estamos no inferno? É a pergunta que vem rapidamente na nossa mente. Então nós estamos no inferno? Bom, nós estamos no inferno, mas nós temos uma embaixada que nós estamos nela. A embaixada de Cristo, nós estamos dentro dela. O profeta mostra isso meditando na mensagem aos Efésios. Ele fala que as almas sumiu da minha mente. As almas, nós formamos uma atmosfera com as nossas almas. Uma atmosfera que chama lugar celestial. Nós temos um lugar celestial. Quer dizer, quando nós estamos reunidos de mais de que dois, né, então nós formamos um círculo nessa atmosfera e nós separamos do inferno. Nos separamos do inferno. Nós recebemos a posição de Deus aqui mesmo. Por isso que a terra ainda não está destruída, porque nós ainda estamos impedindo. Aqui com a nossa fé, com a nossa ação, com a nossa maneira de agir, nós estamos, o nosso positivo, porque o único povo que tem um objetivo reto, não sei se vocês entendem essa expressão, mas o único povo que tem um positivo reto é a noiva de Jesus Cristo. Ela não quer saber outra coisa, ela quer ir para o rapto. Ela não está preocupada com os bens, com a natureza, com as coisas. Você vê que nós não estamos assustados com os acontecimentos,
com política, com coisas assim. Nós queremos o rapto. Nós já estamos ungidos, com Cristo, e é o Cristo que irá ressuscitar os que estão dormindo, é o Cristo que irá transformar nós num momento que nós não pensamos, mas nós podemos sentir isso dentro do nosso ser. Nós sentimos isso dentro do nosso ser. Você se sente diferente cada vez. A natureza te mostra que você se sente diferente. Então, o poderoso Deus, sobre esta igreja eleita, o profeta diz: eu oro a Deus que tu derrames as tuas bênçãos para que eles possam receber um ministério de testemunho, como aquele de Ló, que Ló teve, como Noé teve, como Jesus teve, para os eternamente perdidos, se houve ali que eles próprios estejam selados dentro do reino de Deus, mas dando testemunha de Jesus Cristo e sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Conceda, Senhor, que tu possas receber a nossa petição. Pedimos, porquanto rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. No parágrafo 143, o profeta diz: é um homem que tem o Espírito de Deus nele. É um homem que tem o Espírito de Deus nele, ou uma mulher, vive essa palavra, leva bem dentro deles. Esta é a pulsação dos predestinados. E os predestinados, pois a palavra do Senhor vem a eles, e eles são a palavra para as pessoas. Cartas escritas e lidas de todos os homens. Isso é tão correto? Terceira puxada, está em ação. O profeta faz essas perguntas. Agora, nós notamos isso aqui, que é por isso que os ismos, eles estão mostrando que, na realidade, não tem mais misericórdia na terra. Não tem. Só que eles não veem que nós estamos numa embaixada. O diabo não consegue entrar em nós. Você não consegue entrar na embaixada da China aqui no Brasil. Você nunca vai conseguir. Se você não tiver um intermediário aqui chinês para... Eu convivi em Brasília com as embaixadas americanas e tudo. Você pulou para dentro, pode ser o pior bandido que tiver. Ninguém entra lá. Não tem polícia do Brasil que pode entrar lá. A menos que o embaixador permita. Entregue ele. Esse é o sentido que nós estamos. Vocês têm que pensar nisso. Quer dizer, nós estamos nessa embaixada, pode ser 2 ou 3. É ali que Jesus falou, onde 2 ou 3 estiverem. Essa embaixada, o diabo não tem poder nela, de espécie alguma. Ela é uma outra atmosfera. Ela é a atmosfera celestial, ela não é a atmosfera do inferno. Você põe o rosto para fora da mensagem, um pouco, e você verá o que o mundo está sofrendo, o que o mundo está passando. Às vezes a gente olha assim, rico, gente, você vê ricos se matando, você vê artistas famosos se matando. Eles estão no inferno. Eles não têm recurso. E você às vezes reclama, nós reclamamos, a minha vida está ruim, está difícil. Meu Deus, nós estamos dentro de uma atmosfera eterna. Nós estamos guardados. Nós estamos guardados. Nós estamos caminhando passo a passo. O nosso objetivo não sai. Nós queremos Jesus. Nós queremos Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
profeta diz: você tem que conhecer esta palavra e estas coisas para a mensagem desvelar de Deus. Veja a irmã Hatmose, aquele dia, na terceira puxada. Note a palavra falada na terceira puxada. A terceira puxada é o processo da palavra falada. Agora eu fico perguntando, como é? Por isso que eu queria falar sobre a inspiração. Meu Deus, essa inspiração da palavra falada, se vocês vasculham sites, se vocês vasculham doutrinas, vocês vasculhem, por favor, faça a força de vasculhar. Vocês nunca encontrarão no mundo, porque eu conheço em 3 línguas, então eu conheço quase o mundo, porque em 3 línguas, no inglês eu conheço lá o grego, eu conheço todas as outras línguas no inglês, em japonês, chinês, tudo em inglês. Você não encontra uma doutrina como esta que nós estamos enquadrados nela, da terceira puxada, sobre o movimento da palavra falada. Essa inspiração, meu irmão, essa inspiração veio de Deus para nós. O Senhor teve essa inspiração. Eu ouvia o Senhor pregar sobre a palavra falada, eu ficava pensando assim, como? Palavra falada? Mas, palavra falada, o que é palavra falada? Você falou, está falado. Eu pensava isso. Mas eu não entendia que não é a palavra falada pelo homem, mas que é a palavra falada de Deus no homem. Esse é o ministério do Filho do Homem. A palavra falada no homem, a palavra de Deus falada no homem. Não é a palavra falada do homem. Dá para entender essa diferença? Então veja bem, observe agora. Ele veio primeiro como um profeta, e eles o crucificaram. Os seus lhe crucificaram. Ele veio como filho do homem. E então, depois que o Espírito Santo veio, ele era então o Filho de Deus. Deus é Espírito, e ele era o Espírito Santo, Filho de Deus. Ele viveu através das eras da igreja como Filho de Deus. Agora, no milênio, ele será o filho de Davi, assentado sobre o trono de Davi. Ele é o filho de Davi. Veja, mas agora você recorda, entre o Filho de Deus, na era da igreja de Laodiceia, eles os colocaram para fora da igreja. Em Lucas 17, ele disse que ele seria revelado outra vez como Filho do Homem. O profeta cumprindo o resto disso, vê? As Escrituras se enquadram perfeitamente. Filho do homem, Filho de Deus, Filho de Davi. O que era isso? Era o mesmo Deus todo o tempo, simplesmente mudando a sua forma em morfe. Ele simplesmente modifica isto. É um drama para ele. Ele está apresentando. Ele veio como filho do homem, o profeta, fazendo exatamente como aquela mulherzinha em todo o seu pecado lá no poço. Ela o reconheceu. Ela disse: sabemos que o Messias virá, o qual será chamado de Cristo, e isto é o que ele fará. Vem, ela reconheceu porque ela era uma semente predestinada. Olha, reconhecer esse profeta, isso não é para qualquer um, não é para o mundo. Não. E conhecer esse profeta como nós conhecemos, reconhecendo que o mistério, ou ministério, o mistério da palavra falada está no seu coração. Você
consegue ser como Jesus. Jesus chegou a dizer: vocês farão o dobro das coisas que eu fiz. Se nós retermos pecados, será retido. E se nós perdoarmos pecados, será perdoados. Vocês saberão o que é isso. Só quem pode perdoar pecado é Deus. E Jesus fez essa consideração, mostrando que nós somos deuses. Nós somos deuses. Não importa que outros digam isso, digam aquilo, e façam o que quiser fazer, ou que critiquem, ou que façam o que quiser. Mas isso é o que somos. Somos deuses. Se você é Deus, não tem com que clamar. Você tem é que criar. É criar. Quando eu estudei a psicologia, eles mostram a situação da crise. Então eles fazem um emblemazinho só para tirar a mente da gente fora. Eles põem lá, escreve crise. E depois eles dizem assim: você quer sair da crise? Eles põem 2 traços no S. Vira um sifão de dinheiro. Crie dinheiro. Então nós estamos na crise. Todos nós estamos em crise. Mas nós somos criadores. Nós somos criadores. Você vence a crise. Nós vencemos. É lógico que nós temos que entrar num êxtase para chegar a criar. Nós não vamos conseguir chegar lá. Pois isso, veja bem, parágrafo 73. Pois os seus atos, ele muda a sua forma. Então ele veio na forma de filho do homem, pois ele era dos reformadores da era de Wesley, Lutero, e todo através então descobrimos que eles estavam com isto tão empacotados exatamente como os israelitas estavam, até o ponto que quando ele apareceu nos últimos dias lá na era pentecostal, o Espírito Santo, e eles o rejeitaram. Eles fizeram a mesma coisa que Israel fez. E o que faz ele agora? Ele retorna como filho do homem. Então, daquilo, filho de Davi. Vê? E quanto perto nós estamos? Veja, filho do homem, filho de Davi, filho de Deus. E ele está revelando agora nos últimos dias como filho do homem, de acordo com Malaquias 4. Tudo o restante das profecias pertence a esta hora. Não mais tratou com a igreja, depois que eles o colocaram para fora, do lado de fora, batendo a porta. Algumas sementes predestinadas ainda estão lá. Eles devem alcançá-la. Pergunta e resposta número 1, parágrafo 9, ou pergunta 9. Esta terceira puxada está falando a palavra. Ela está falando a palavra. Parece inteiramente possível que você fale a palavra a alguém. E alguém estaria restaurado, completa e inteiramente, colocado inteiramente como para o rapto, na ressurreição, o Filho do Homem. E isto é assim, ou não? Você fará isto se é convenientemente obrigado. Não escaparia todas as coisas. Aí há um dito: escaparia todas as coisas diante do Filho do Homem? Vocês notam que posição nós temos? Nada escapa de nós. Nada escapa. Mesmo a perplexidade da era, nós escapemos dela. Nós escapemos, não escapamos, escapemos. Agora, meu querido amigo, parágrafo 158. Vem,
agora eu penso que aqui são reticências que eu não acerto muito. Você tem, como tem um bom relato, sim, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Agora isso seria assim. Você disse, irmão Branham, em outras palavras, aqui está o que estou, não creio que isso, e posso, creio que, não pulindo o que disseste, mas penso que posso esclarecer um pouco as pessoas. Vê? Vocês estão crendo por causa da palavra falada, e coisas como estas, das quais ele disse, e todos vocês aqui foram testemunha dos esquilos, e todas essas outras coisas que têm sido feitas, porém notaram vocês que isto foi sobrenaturalmente? Nunca pedi. Não, nós não temos que pedir essas coisas. Elas penetram em nós automaticamente, segundo a sua fé, segundo a sua crença, segundo o seu crescimento. O profeta diz, eu nunca pedi isso a ele. Ele, por sua própria divina vontade, chegou e disse, tu vás e faça isso, vê? Não estava pedindo nada disso. Moisés nunca pediu para descer ao Egito, mas foi Deus que o enviou. Olha, nós sofremos coisas e nós não sabemos responder por que aquilo está acontecendo. Mas o próprio Deus sabe todos os passos que nós temos na nossa vida. Ele sabe tudo porque que nós temos que passar esse problema, essa dificuldade, essa vergonha, essas coisas que nós passamos, a ponto de nós precisarmos entrar em êxtase, porque sempre quando Deus deu resposta na palavra falada, foi quando as pessoas estavam em êxtase, em dificuldade. Êxtase é o último estado do ser humano. Quando ele está quando Moisés estava no último estado do ser humano, Deus chegou e mandou ele falar a palavra. Quando Jó estava no último estado humano, Deus chegou e falou com ele. E mostrou o que ele era antes de ele ser Jó. Deus pode mostrar para nós o que nós somos antes de ser o que somos? Nós somos o único povo que sabemos o que somos antes de ser o que somos. Não tem outro povo que sabe. Não sei se vocês entendem esse linguajar. Observe estes ensinamentos em crer na palavra falada. Como nós aprendemos aqui há tempo com o pastor Joaquim, é uma inspiração dele que nos trouxe a esse conhecimento real na mensagem do profeta. Vocês sabem que a segurança que nós temos no nosso ministério não é outra além deste ministério da palavra falada? Vocês sabiam disso? Pode gritar quem quiser que está na frente, que tem isso, que tem aquilo, mas a terceira puxada é o ministério da palavra falada. É a adoção da igreja. Recorde, Satanás tentará personificar. Ele tentará personificar tudo que a igreja fizer. Ele tem tentado fazer isso. Temos observado isso através do anticristo. Parágrafo 260. Mas esta é uma coisa que ele não pode personificar. Por isso que ela é automática. Olha, eu digo para vocês, ninguém quer chegar em êxtase. Ninguém quer chegar em êxtase. Todo mundo quer ser abençoado, quer ser bem sucedido, mas a êxtase ninguém escolhe ela. E ela chega quando ela te diminui no último. Quando você não tem recompensa, você não tem recurso para dar um passo para regredir. Você depende pura e unicamente da mão do Senhor. Não tem como. É só Ele. Então a êxtase te traz
a verdadeira inspiração. Eu creio que nós chegaremos um momento, e lembre-se, para chegar a estes haverá coisas estranhas e ruins. A êxtase não é coisa boa, não é festa, não é harmonia. A êxtase é momento de morte, momento de desânimo total, momento de não ter com que resolver o seu problema. Então você estará cheio de Cristo e você falará a palavra, e a palavra sairá, não é do seu ser, mas é do ser que está dentro de você. Que o seu ser externo já está moribundo, mas o seu interno está vivendo cada vez mais e se alimentando. Parece pouco nós ler uma mensagem, mas quando nós recebemos uma mensagem nova, nós sentimos que vamos comer uma coisa melhor, uma coisa diferente. Então, recordem, mas esta é uma coisa que ele não pode personificar. Agora, no 172, a mensagem, a obra-prima, o profeta disse: a primeira Eva que caiu e foi usada na segunda reforma. Na segunda reforma. A segunda vinda está trazendo um filho. Agora, se tornou a verdadeira noiva. Outra vez. A semente de volta com a palavra original. Outra vez. O alfa e o ômega são os mesmos. A primeira e a última. O primeiro ministério e o último são o mesmo. O profeta diz aqui no 173, obra-prima. Veja, a primeira mensagem foi a do alfa, de Jesus. A segunda mensagem é do ômega, que é a noiva. O alfa é Jesus, o ômega é a noiva. As duas mensagens são a mesma. O potencial das duas mensagens são os mesmos. Se a primeira mensagem de Jesus criou, multiplicou, a potencial da mensagem da noiva, da voz da noiva também criará e multiplicará. E já está criando, porque nós não estamos percebendo. Tem coisas acontecendo que nós não estamos observando. Nós estamos muito enredados com a vida humana. E esse enredo com a vida humana tira nós da visão espiritual, tira nós da crença da divindade. Nós estamos descrendo da divindade. Nós estamos vivendo só o mundo visível. Nós não estamos entendendo o mundo invisível. E Ele está aqui em nós. O profeta desta era diz que a sexta dimensão tem influência com nós aqui na Terra. Como a quinta dimensão tem influência com os ímpios. A sexta dimensão tem influência com nós. Eles estão olhando para nós. Eles estão precisando de nós. São Paulo falou isto. Que eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Eles estão esperando. A natureza está gemendo. Quando eu ouço um trovão e trazendo tempestade, eu digo que é clamor da natureza, esperando nós ser aperfeiçoados, para eles pararem com esse reboliço. Oh, como Deus tem feito isso para nós. Aleluias. Observe vocês. Vão notar o princípio alfa, o Filho do Homem. E no ômega ele vem manifestar o Filho do Homem. Veja, no alfa ele era o Filho do Homem. E no ômega vem manifestar o Filho do Homem. O sangue que estava no alfa está no ômega. O Espírito que estava no alfa está no ômega. Veja, e agora ele só tem que manifestar. Manifestar é fazer agir. Mesmo os mesmos caráteres. E até a mesma adoção. Veja, a adoção do alfa foi lá no Monte da Transfiguração.
e a adoção do ômega foi no monte pôr do sol. Isso é misterioso. Isso é misterioso. Isso é grande mistério. Vocês notam que o que aconteceu com Jesus como Filho do Homem, aconteceu com o irmão Branham na manifestação do Filho do Homem. Veja, no batismo de Jesus, a luz e a voz. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Mensagem, hoje tem cumprido as Escrituras, parágrafo 87. Agora, porquanto vocês daqui de Jeffersonville consideram o que sucedeu em 1933, quando a luz sobrenatural pousou no Rio Ohio, quando estava batizando aquelas 500 pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu era apenas um jovem. Eu tinha uns 24 anos. Jeffersonville que disse, a voz que procedeu daquela luz, o que disse, ele fala para Jeffersonville, o que disse a voz que procedeu daquela luz, que foi que aconteceu aqui no final da rua Spring, quando o jornal de Louisville escreveu algo sobre isto, dali passou a todos os jornais, até o Canadá, que o irmão Livale recortou do jornal no ano 33, estava eu batizando a pessoa número 17, quando desceu a voz do céu brilhando e ali, como uma estrela, então uma voz disse, assim como João Batista foi enviado para anunciar a minha primeira vinda, ele não disse irmão Branham, mas ele disse, a sua mensagem anunciará a sua segunda vinda. E todo mundo, hoje tem se cumprido as Escrituras. Muito obrigado. Na revista Life, 17 de maio de 1963, saiu um artigo acerca desta nuvem sobrenatural, no qual disseram, um círculo misterioso da luz sobre Tucson, Phoenix, Arizona. E isto sucedeu exatamente na maneira que disse quase um ano antes de suceder. A nuvem saiu como a forma de um triângulo. Temos a fotografia da nuvem pendurada. Disseram que estava na altura de 27 a 30 milhas de largura. Todavia não entendem o que sucedeu. Apareceu misteriosamente e desapareceu. Igual. O irmão Fred Sotman e o irmão Jen Norman e eu estávamos de pé como 3 testemunhas. Lembra do Tiago, João? Um monte lá. Como também o Senhor Jesus levou Pedro, Tiago e João no monte da testemunha. Vimos quando isto sucedeu. Ali estava nos céus, tão alto onde não há umidade, nem nada para causar uma nuvem como podia então estar ali. Foi formada pelos anjos e Deus regressando depois de haver dado sua mensagem. Hoje tem se cumprido as Escrituras em nosso meio. Primeiro selo, parágrafo 275. E você observou que um anjo, eu disse, ali estava um anjo estranho, e ele pareceu para mim mais do que o restante deles. Você recorda? A congregação diz amém. Eles estavam em uma constelação, 3 a cada lado. Nós já conhecemos isso. E um estava em cima. E o que estava mais próximo de mim, está aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o 7º anjo. E ele brilhava mais, e significava mais para mim do que o restante deles. Vocês recordem? Eu disse, ele tinha que ver, tinha seu tórax para fora, assim, e estava voando para o oeste. Vocês se lembram assim? Ele disse, ele me apanhou e me levantou, recordem disso? E eu estava bem ali de pé, e a explosão foi, e eu estava olhando ao lado da direção oeste,
e eles viram simplesmente me pegaram ali, e eu saí completamente fora do meu consciente, e um deles vindo e aquele apareceu tão estranho para mim, e era que estava à esquerda, onde eu entrei na constelação, mas contando da esquerda para a direita, tem sido o 7º anjo. Veja, atravessando recorde os 7 mensageiros. Amém? Amém. Vamos agradecer a Deus. Senhor, que a sua graça continue nos nossos corações. Queremos, cada um de nós, cumprir este ministério da manifestação do Filho do Homem em nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.